Eu saúdo a igreja com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido a cada um a baixar os seus olhos e orarmos, para nós orarmos. Amado Deus, amado Senhor, estamos mais uma vez, ó Pai, nesta manhã abençoada por Ti, manhã dada por Ti a cada um de nós, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, para, Senhor, ouvir o recado que o Senhor tem para nós essa manhã, ao nosso coração, ó Pai. Que o Senhor não permita que seja apenas um homem, uma pessoa à frente a falar, ó Pai, mas seja o Senhor, Deus querido, falar aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu convido a igreja a abrir as suas Bíblias comigo em Êxodo capítulo 13. Nós nessa manhã vamos ler 3 textos. O primeiro dele é Êxodo 13, de 17 a 22. O texto nos diz o seguinte: tendo Faraó deixado ir o povo de Deus, não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentando-os, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levar convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, e a entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O segundo texto está em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2 e 4. Deuteronômio 8, 2 e 4 nos diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para ter humilhar-te, provar, para saber o que estava o teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O terceiro texto está em Gênesis, no capítulo 21, verso 14. Diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhes o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Meus irmãos, esses 3 textos que lemos, há uma palavra que aparece nesses 3 textos. A palavra é deserto. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos um pouquinho nessa manhã. Foi isso que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Meus irmãos, deserto é algo que requer um grande esforço para alguém sobreviver em um deserto. O deserto, ele pode ter 2 sentidos. O sentido literal do deserto. O que é realmente um deserto? É um lugar árido, seco,
e que exige muito de quem está nele. É um lugar de solidão. É um lugar em que as coisas são mais difíceis. É um lugar de temperaturas altas. É um lugar onde a provação física é imensa. Assim é um deserto. Mas se nós tomarmos todo esse cenário e transportá-lo eles para a nossa vida espiritual, para o âmbito espiritual, o que é um deserto nesse sentido espiritual? O deserto, no sentido espiritual, é um lugar aonde Deus nos leva muitas vezes para nos provar, para realmente provar a nossa fé, provar se realmente nós confiamos nele. E eu, pensando nessa palavra, nesse deserto, pensando nessas dificuldades desse deserto, eu comecei a imaginar a nossa vida hoje, não só como crentes, filhos de Deus, mas a humanidade em si. Nessa pandemia que vivemos, vamos tomar tudo isso como se fosse um deserto que a humanidade está passando, está caminhando nesse deserto. Esse deserto que está nos maltratando, está nos fazendo perder coisas preciosas que temos. Deserto é assim. O deserto é dessa maneira. Mas eu queria propor aos irmãos, nessa manhã, que pensasse numa coisa, que mesmo nesse deserto tão difícil, nesse deserto que exige tanto, nesse deserto que nos faz perder coisas preciosas, mesmo nesse deserto, eu queria que todos pensassem que a felicidade pode habitar também no deserto. Meus irmãos, durante esse quase um ano em que estamos vivendo essa pandemia, eu venho pensando nisso. Como ser feliz? Como dizer que estou contente, satisfeito em meio a tudo isso? Aí eu comecei a imaginar, sim, mesmo em meio a esse deserto que a humanidade vive, a felicidade existe. Por quê? Porque se nós cremos que em tudo Deus está no controle, que tudo é segundo a vontade dEle, nós começamos a perceber que felicidade não é apenas ter aquilo que queremos, ter nossa vida tranquila, sem problema nenhum. Felicidade é vivermos com a certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Com a manifestação da providência de Deus ao nosso favor, é que nós vamos realmente atravessar esse deserto com a certeza de que a felicidade também pode ser encontrada em meio a esse deserto. Deserto é um lugar de essenciais, um lugar do essencial, um lugar onde aquilo que não é essencial é supérfluo. É um lugar onde que nós temos que realmente ter aquilo que precisamos realmente para continuar a caminhada, para vivermos. Deserto é um lugar do essencial. A Bíblia nos mostra que o deserto, ele é usado por Deus muitas vezes para provar os seus filhos, para provar o caráter, para realmente demonstrar o quanto eles confiam em Deus. Na Bíblia, deserto representa a ocasião em que Deus
põe à prova o seu povo, a fim de aperfeiçoá-lo. Se Deus nos põe à prova a fim de nos aperfeiçoar, por que não olhar tudo isso que está acontecendo como algo bom, algo que vem de Deus, algo que vai nos fazer o quê? Homens e mulheres, jovens, crianças, diferente. Deserto é o lugar de renúncia. É o momento de renunciar tudo aquilo que realmente nós não precisamos para continuar vivendo. Deserto é o lugar de termos o essencial, o necessário para viver, e não de acumularmos coisas, de adquirirmos coisas, mas é o lugar de renúncia, renunciar aquilo que não é essencial para a minha vida. É lugar de encontro com Deus, o lugar de encontro com Deus, o lugar de realmente termos a certeza de que Deus está do nosso lado, de que Deus está nos conduzindo, é Deus que está nos fortalecendo. Em Mateus capítulo 4 nos narra a tentação de Jesus. Nos diz que logo após o seu batismo, o inimigo o levou para um deserto para o tentar. E ali ele foi vitorioso, porque ali ele realmente estava em comunhão com o Pai, comunhão com Deus. É no deserto que vamos realmente termos comunhão com Deus, porque é no deserto que vamos clamar a Deus, porque enquanto estamos abastados, enquanto temos de tudo, não vamos pensar em Deus. É assim que a maioria age. Quando tem tudo, Deus fica do lado, fica esquecido, porque o que o mundo oferece é o que nós queremos viver. Mas quando é nos tirado essas coisas, é aí que nós voltamos para Deus. É aí que nós descobrimos que não precisamos de muita coisa para sermos felizes. Precisamos sim, é da presença de Deus em nossas vidas. Por isso o deserto é esse momento, o momento de encontro com Deus. O deserto serve para enxergarmos que a nossa vida está totalmente nas mãos de Deus. Deserto nos serve para isso, para nos mostrarmos que estamos totalmente nas mãos de Deus. Em meio a tudo isso que está nos acontecendo, o que nós podemos ver é que essa pandemia nos leva a ver que estamos nas mãos de Deus. É Ele que está no controle, é Ele que sabe o que vai acontecer conosco ou não. É Ele que está no controle. É assim que devemos caminhar, prosseguir nesse deserto. O deserto nos serve para isso, para nos mostrar que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Não devemos realmente temer, porque Ele sabe o que faz. O deserto nos leva a descobrir o que é realmente essencial. Se no deserto é lugar do essencial, se no deserto é lugar de renúncia, se no deserto é lugar de encontro com Deus, se é no deserto que descobrimos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, é no deserto que nós enxergamos o que é essencial para a minha vida, o que é que eu preciso realmente para seguir em frente, para viver. O que eu, você, realmente precisamos para continuar em frente, para prosseguirmos, para caminharmos nessa carreira que Deus nos propõe. O deserto serve para isso, meus irmãos. Serve para nos mostrar isso. O que é realmente essencial, o que realmente eu preciso para continuar vivendo. Deus nos acompanha nesse deserto. O deserto me mostra isso, que Deus é que me acompanha. O primeiro texto que nós lemos nos fala sobre a saída do povo do Egito. Êxodo
13, nos diz que Deus guiava o seu povo pelo deserto, de dia representado por uma nuvem, guardando-os, protegendo-os do calor, dando a eles a direção, à noite numa coluna de fogo, para aquecê-los do frio, para iluminar o caminho deles, mostrando a eles a direção. É no deserto que Deus nos acompanha a cada minuto também, como Ele acompanhou o seu povo no deserto. É nesse deserto que passamos muitas vezes nossas vidas. O deserto da vida, da dificuldade financeira, o deserto da dificuldade conjugal, o deserto da dificuldade da enfermidade, o deserto da dificuldade com problemas com os filhos, com problemas na escola, com o vizinho, com o parente. É nesses desertos que passamos que Deus nos mostra que Ele nos acompanha, que Ele está nos conduzindo, nos guiando, que Ele está conosco, como Ele estava com o seu povo na saída do Egito. É nesse deserto que Ele nos mostra que Ele nos acompanha. Deserto é também um lugar de tratamento espiritual. É no deserto que Deus trata comigo, trata com você, meu irmão. É no deserto que Deus mostra-nos como está a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele. É no deserto que vamos descobrir como eu estou com Deus, como está a minha relação com Deus. É no deserto que eu vou me voltar para Deus. É no deserto que eu vivo o melhor de Deus. O melhor do deserto é que Ele nos faz depender de Deus. Este é o melhor do deserto. Este é o melhor da dificuldade da minha vida. Esse é o melhor que eu devo tirar quando eu passo por dificuldade financeira, dificuldade conjugal, dificuldade no trabalho. Este é o melhor que eu devo tirar em todas as dificuldades que eu estiver passando. O melhor do deserto é que Deus nos faz depender dEle. O melhor das minhas dificuldades, dos meus desertos, é que eu dependo mais de Deus, que eu descubro que eu dependo mais dEle, que eu preciso orar mais, que eu preciso estar mais em comunhão com Ele, buscar mais e mais Ele. É no deserto que Deus nos mostra que é tempo de ouvir a voz dEle. É no deserto que descobrimos isso, que é tempo de ouvirmos a voz dEle, que é tempo de obedecer, que é tempo de realmente nos colocarmos na mão dEle, sem nenhuma reserva. É tempo de reconhecer o zelo de Deus, que Ele guarda, que Ele protege. É tempo de ver o cuidado de Deus para conosco e as suas promessas. É tempo de ver que as suas promessas, as promessas de Deus, serão todas cumpridas. É nesse deserto que Deus nos mostra isso. Foi o que Ele mostrou para Agar e Ismael. No texto que lemos de Gênesis 21, capítulo 14, diz que Abraão tomou um odre de água, colocou nas costas de Agar, tomou-lhe e deu-lhe um menino e a despediu. E ela foi caminhando errante pelo deserto. E ali no deserto, Agar vive a experiência mais dura, mais difícil, mas mais abençoadora da sua vida. Naquele deserto, onde ela contempla que vai perder o seu menino, o seu filho. É naquele deserto que ela vive esse drama de ver que ela está perdendo o filho dela, que ele vai morrer ali naquele deserto, que ela também vai sucumbir naquele deserto. É naquele deserto que ela vive
a experiência mais dura dela, mas foi naquele deserto que ela viveu o milagre de Deus na vida dela. É no deserto que nós vivemos grandes milagres também. Foi no deserto que Deus abriu os olhos de Agar e fez ela enxergar aquele poço de água. Foi no deserto que Agar recebeu de Deus a bênção de seus olhos ser abertos e ela e o seu filho viveram o milagre de Deus. É no deserto que Deus abre os nossos olhos para que enxergamos que Ele está no controle, para que nós enxergamos que não precisamos de muita coisa para sermos felizes. É no deserto que nós enxergamos que a nossa felicidade não está no mundo, não está nas coisas que o mundo nos oferece, não está em dinheiro, não está na família, não está no trabalho, na escola, mas está sim em Deus. É nesse deserto que eu enxergo, que Deus me faz enxergar que a felicidade habita também no deserto. É no deserto que é lugar de milagre. É no deserto que eu vivo grandes milagres. Foi no deserto que Agar viveu o grande milagre da sua vida. E é nesses desertos que passamos nas nossas vidas que Deus quer que vivamos milagres. Milagres que vai nos levar até Ele. Milagre que vai nos fazer abrir mão de coisas que realmente não são essenciais para nossas vidas. Deserto é lugar de milagre. Deserto é nesse deserto, é nesse território de um deserto que podemos viver grandes milagres. O deserto é esse território capaz de converter o nosso coração de uma forma decisiva que nos mova sem temor em direção à cruz de Cristo. É o deserto que nos move na direção de Cristo, sem temor nenhum, porque é no deserto que descobrimos que Ele é o essencial, é a única coisa que precisamos para seguir em frente. Deserto é lugar onde somos reconstituídos, fortalecidos, reconduzidos ao caminho que Deus nos convida a trilhar, ao caminho em que Deus quer que vivamos. É o deserto que nos leva a este caminho. É o deserto que nos fortalece. É o deserto que nos reanima, porque é no deserto que sentimos a presença de Deus. É o local em que nós nos encontramos com Deus. Deserto é o lugar de onde nós saímos plenos da vontade de Deus. É no deserto que é depois de passarmos por esse deserto que nós vamos ter os olhos abertos por Deus e podemos enxergar que é hora, é momento de seguir em frente, de confiar em Deus, de buscar fazer a vontade dEle. Deserto é o lugar de onde saímos pleno da sua vontade. Depois de passarmos por deserto, não temos mais dúvida de qual é a vontade de Deus para nossas vidas. É esse deserto que mostrou a Jó a lição mais preciosa da sua vida. Todos nós conhecemos a história de Jó. Jó viveu um grande deserto. Podemos sim chamar tudo o que aconteceu com Jó como um grande deserto. Um deserto no qual Deus o colocou, permitiu para que ele saísse de lá mais fortalecido ainda. É o que nos diz
Jó, capítulo 42. Jó, no capítulo 42, no verso 5, nos diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha só o que Jó diz. Depois de sofrer tudo que sofreu, de passar tudo o que passou, ele vira e diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conheço porque eu te vejo, porque eu te encontrei, porque eu pude contemplar as tuas maravilhas na minha vida. Depois de passarmos por um deserto inteiro, se nós não reconhecermos que Deus estava conosco a cada minuto, depois de passarmos por um deserto, nós podemos realmente olhar e dizer: realmente, eu não conhecia Deus. Eu pensava que eu conhecia, mas agora eu conheço porque eu vivi todas essas experiências ao lado dele. Ele esteve comigo a cada minuto, a cada instante. Foi ele que me conduziu à vitória. Foi ele que me fez renascer nesse deserto. Foi ele que me fez passar por esse deserto feliz. Como Jó passou pelo deserto dele, confiando em Deus, crendo que tudo era de Deus, que a vida dele pertencia a ele, crendo que se ao mundo ele veio nu, então ele iria embora, partir nu também. É assim que devemos viver, meus irmãos. O deserto nos mostra isso, nos mostra que é momento de sairmos desse deserto com a certeza da vontade de Deus para as nossas vidas. Esse deserto que estamos passando, que o mundo está passando, tem que nos fazer enxergar isto, de que é Deus que está no controle. Muitas vezes, muitas pessoas estão questionando a eficácia dessas vacinas, se devo ou não tomar. Mas eu quero dizer para vocês que nesse deserto dessa pandemia que eu estou vivendo junto com vocês, eu, particularmente, tenho encarado o seguinte: de que Deus é que está à frente, de que é Deus que está o quê? Conduzindo cada cientista, cada homem, cada pesquisador a estar criando e desenvolvendo essas vacinas. Se é Ele que está no controle, então esse é o fio de esperança que Ele está dando a nós, homens criados à tua imagem e semelhança, homens comprados com o sangue do teu Filho Jesus Cristo. É para nós que Ele está dizendo isto. Esse deserto é para que vocês reconheçam que eu estou contigo, que eu é que estou guiando, que eu estou à frente. É para que vocês enxerguem que é eu que estou dando esse fio de esperança a vocês. Não cabe a vocês decidirem a eficácia ou não de todas as vacinas, mas cabe a nós a sair desse deserto confiando na vontade de Deus, confiando de que Ele é que está à frente, permitindo que esse deserto nos leve, mova os nossos corações de uma forma tão decisiva, de que nós realmente creiamos de que essas vacinas é o que Deus está nos dando, a bênção que Deus está nos dando para vencermos esse deserto.
que nós possamos permitir que Deus haja e abra os nossos olhos para que possamos enxergar isto, enxergar que nesse deserto Deus está à frente, enxergar que nesse deserto a vontade de Deus nesse momento é essa vacina. É Deus nos dando essa esperança. É Deus nos conduzindo a isso. É Deus dizendo, é eu que estou no comando. Não é nenhum homem, não é nenhum líder de nação, mas sou eu. Esse deserto eu estou vivendo junto com vocês. É nesse deserto que realmente vamos ser fortalecidos. Lugar de restauração. Deus quer nos restaurar, meu irmão. Deus quer fazer com que você enxergue a presença dEle na sua vida em todo e qualquer momento. É o momento de restaurar o altar da sua comunhão com Ele, o altar da tua confiança com Deus. É momento de restaurar altares. É momento de realmente crermos que Ele está na frente. Lugar de restauração de altar. Lugar de levantar altar. Lugar de obedecer. Lugar de nos humilharmos diante de Deus. Lugar de abrir mão do que é supérfluo. É lugar de nos humilharmos diante de Deus e reconhecer que Ele é o único que pode nos tirar desse deserto. Que nós possamos realmente, nesse deserto, em cada deserto que você está vivendo, você possa realmente permitir que Deus abra os seus olhos e você enxergue que Deus está contigo, que Deus está presente, que é no deserto que Deus quer tratar com você, que Deus quer te restaurar, que Deus quer te reavivar, que Deus quer te conduzir pelo caminho da cruz de Cristo. Oremos. Amado, glorioso e sublime Deus, creio, Pai, que todas as coisas pertencem a Ti, ó Pai. E creio, Deus querido, que em cada deserto que passo, Deus, Tu está presente, Deus. Em cada deserto, Senhor querido, eu aprendo, eu cresço mais, Senhor querido. E uma coisa eu te peço, Pai, que em cada deserto, Pai, eu possa permitir que Tu abra os meus olhos para que eu enxergue, Deus, a Tua presença, para que eu enxergue a felicidade. Ela pode também habitar, Senhor, em meio a um deserto. Oh, Deus, que cada coração, oh Pai, que estiver ouvindo essa mensagem, possa também reconhecer isso, oh Pai, que deserto não é, Senhor querido, algo que nos maltrata simplesmente, mas deserto é lugar de encontro contigo, é lugar de restauração, é lugar de viver milagres, ó Deus querido. Oh Deus, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.